Durante a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, nesta terça-feira, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, foi chamado de Chupetinha e Nicole por alguns colegas. A comissão, que se reuniu para ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e sobre a visita dele ao Complexo da Maré, foi marcada por debates intensos entre governistas e oposição. Vamos contextualizar rapidamente a situação. Na reta final, Nicolas Ferreira pediu que Flávio Dino tratasse a comissão com respeito e sem deboche, nas palavras dele, afirmando que naquele ambiente não tem palhaços, também nas palavras de Nicolas. Foi então que os outros congressistas começaram a atacar o deputado bolsonarista. A primeira ofensa que se ouve é chupeta, apelido que surgiu após a disseminação de um vídeo fake que circulou nas redes sociais no ano passado. Pouco depois, os deputados também gritaram peruca e Nicole, em referência ao episódio protagonizado por Nicolas Ferreira no último dia 8 de março, data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nessa ocasião, o parlamentar subiu ao púlpito do plenário da Câmara usando uma peruca ao afirmar que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Pois bem, voltando à CCJ de ontem, em meio aos ataques, Nicolas interrompeu sua fala e pediu para que o presidente da comissão, o deputado Rui Falcão, que é do PT, parasse o relógio. Quando Falcão solicita que ele prossiga com a fala, é possível ouvir outro deputado dizer: vai, chupetinha. Rui Falcão chegou a ser apontado nas redes sociais como um dos autores da ofensa, mas ele explicou que havia desligado o microfone e que outra voz se sobressaiu a dele em um dos xingamentos contra Nicolas. Foi perfeito, inclusive, esse momento ali, a sincronização, e você vê que Rui Falcão, ele até se assusta. Pela leitura labial, é possível visualizar que Rui Falcão não foi o autor da ofensa. Vamos ver o momento dessa discussão durante a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? Sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. Não, e conduzindo aqui para minha pergunta, para o meu tempo, por gentileza, presidente. Não, ainda fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso Aí falar. não fala não. Ô, a peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir. Posso continuar? Vai, chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão aqui, antes do meu tempo. Se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me coloco no Conselho de Ética. Então todo mundo aqui é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Verdade. Porque se eu falar alguma ofensa com qualquer deputado, a esquerda fica maluca. Parabéns, Chupeta. A CNN procurou a assessoria do deputado Nicolas Ferreira, que não se manifestou sobre o ocorrido. Mas nas redes sociais, o Nicolas citou que, abre aspas, a tara da esquerda é acusar hétero de ser gay e usam a homossexualidade como ofensa, fecha aspas. Em outra publicação, o deputado isenta o presidente da comissão, Rui Falcão, de ser o autor das ofensas e diz que as palavras foram proferidas, abre aspas, pelo deputado que iria me triturar nas urnas, mais conhecido como Janones. Já estou tomando as providências junto ao PL, fecha aspas. Sobre esse assunto, eu converso agora no nosso painel com os deputados federais Pompeu de Matos, do PT do Rio Grande do Sul. Boa tarde, bem-vindo, deputado. E o tenente-coronel Zuco, do Republicanos, também do Rio Grande do Sul. Boa tarde e bem-vindo, deputado. Vou começar, então, com o deputado Pompeu de Matos. Como é que o senhor avalia o comportamento dos parlamentares ontem na CCJ? Olha, primeiro cumprimentar os telespectadores e dizer que é um prazer falar contigo, Luciano. E que eu estou na Câmara dos Deputados no 6º mandato. Confesso para ti que não tinha visto isso em nenhum dos mandatos. Inclusive agora eu sou um dos membros da mesa, tenho presidido as sessões e estou vendo assim
que cada vez se deprecia mais o debate. Estão descendo a um patamar nunca antes experimentado. Isso não é bom para nenhum e para nenhum outro lado. E faz mal para a imagem da Câmara. Quando um ofende e o povo lá fora acha que ele tem razão, e quando o outro ofende também e o povo também acha que tem razão, ou seja, os dois têm razão, cada um é o que o outro diz, nenhum presta. E a imagem que nós estamos passando do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, é uma imagem que não é positiva. E é por isso que é preciso que a gente reponha as coisas no seu devido lugar, haja um reequilíbrio. Eu me lembro, por exemplo, quando o deputado Nicolas colocou a peruca no Dia Internacional da Mulher, aquilo foi ruim para o parlamento, não creio que foi bem para ele, embora alguns do lado dele, que politicamente o acompanham, ideologicamente, possam ter gostado, mas não é essa a missão dele no parlamento. Ele é um jovem, inteligente, tem qualidades, tem talento, mas tinha que aproveitar a juventude, as qualidades e o talento para projetos, ideias, propostas, debates propositivos, e não para fazer a depreciação do parlamento e esse enfrentamento raso que é ruim para ele e é ruim para todos nós. Muito bem, vou fazer a mesma pergunta então ao Coronel Zucco, Tenente Coronel Zucco. O senhor, como é que o senhor avalia esse comportamento então dos parlamentares ontem? Olha, primeiramente eu quero agradecer, Luciana, mandar um abraço para o Pompeu. Inclusive, corroboro com o Pompeu em grande parte, ele sempre que presidindo mantém ali o respeito, está conduzindo de forma muito correta. E nós temos, eu tenho até anotado aqui, a primeira fala sobre essas pautas do presidente Arthur Lira. Qualquer parlamentar que exagerar a sua maneira de atuar e praticar atos que não sejam condizentes com o corpo parlamentar vai responder no Conselho de Ética. A questão específica de ontem, eu gostaria também de ter um posicionamento muito forte em relação ao primeiro grande erro, que foi o ministro Flávio Dino, as posturas que o ministro Flávio Dino teve durante a audiência. Desrespeitoso, debochado, em várias vezes com sarcasmo, com ironia, e isso não é também papel de um ministro de Estado. Para vocês terem uma ideia, eu fiz 4 perguntas, ele respondeu 2, e eu vi ele, às vezes, respondendo para parlamentares de forma irônica, de forma debochada. Isso também não justifica. Sobre a fala do Janones, inclusive, que bom que foi feita justiça, pois o presidente Rui Costa estava conduzindo de forma a sessão. O Janones realmente ele cometeu um grave erro, conforme o Código de Ética, atos atentatórios ao decoro parlamentar, ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara, ou palavras, outro parlamentar à mesa ou comissão. E ele mandou, fala logo, rapaz, falou chupetinha, inclusive o próprio Partido Liberal está entrando com uma representação no Conselho de Ética. Eu concordo com o deputado Pompeu. Nós precisamos mostrar entre os parlamentares. Eu não tenho dúvida que no dia de ontem foi um dia muito triste para o Parlamento Federal e ficou muito claro, né, que a fala do deputado Janones foi uma fala totalmente errada para o momento que se precisava. A sociedade queria ali respostas sobre as pautas que estavam em questão e aí acabou que as principais manchetes hoje não falam do mérito e sim de atitudes desrespeitosas de parlamentares. O deputado Pompeu de Matos, o senhor acha que, como disse aqui o deputado Tenente Coronel Zucco, o ministro Flávio Dino foi desrespeitoso? Na verdade, eu estou percebendo nessa legislatura que o desrespeito tem sido uma tônica, a começar pela tribuna. Os deputados vão na tribuna, sim, e quanto mais baixas forem as palavras, mais graves forem as agressões, maiores forem as ofensas, parece que o deputado se satisfaz, se completa. E não acredito, em sã consciência, que seja para isso que o deputado tenha sido eleito. E essas questões que
estão sendo levados agora, que abriram as comissões, levados para as comissões. E aí é ofensa que vai, ofensa que vem. O respeito que eu te ofereço é o respeito que eu mereço. Se eu não oferecer, não vou merecer. E nós estamos tendo uma relação assim muito ruim, eu diria assim, até de desequilíbrio. Porque quem diz o que quer, acaba ouvindo o que não quer. E isso não soma absolutamente para ninguém. Eu acho assim que, por exemplo, na fala que eu ouvi do ministro, na parte que eu percebi, a crítica dele ter ido lá na favela da Maré, por exemplo, é uma crítica equivocada, respeitosamente. Por quê? Porque ele foi na favela, como muitos políticos foram na favela, especialmente na época da eleição. Só que depois da eleição não voltam mais. E o ministro foi lá. E foi com segurança, com a polícia do Rio de Janeiro. Aí criaram uma narrativa que o ministro foi lá sozinho, passando a impressão que o ministro era amigo dos traficantes, que o ministro foi lá para fazer tráfico, ou seja, para fazer narrativa. Nós temos que fazer uma coisa maior do que isso. Nós temos que ter uma grandeza, nós temos que ser aqui republicanos. E isso está faltando nesta legislatura. Não é este o jeito de ser, não é esta maneira de se comportar, e todos nós vamos perder. Tanto que o debate do ministro, que podia ser de contribuição, no sentido de esclarecer o projeto da sua pasta, as ações que ele desencadeia, atitudes que ele toma na sua governança, ficou a narrativa da briga, da baixaria, da ofensa, dos bullying, do nome feio, do apelido. E isso com certeza ontem foi uma página ruim escrita na comissão da CCJ. Não contou para o parlamento pagou um preço muito caro, e eu espero que a gente possa virar a página e servir isso de exemplo de como não fazer as coisas, porque esse é o exemplo errado. Deputado Tenente Coronel Zucco, ao reclamar dos ataques que recebeu, o Nicolas Ferreira fez a seguinte colocação, abre aspas, presidente, se eu faço aqui com qualquer deputado, me colocam no Conselho de Ética, todo mundo aqui é adulto para ver o que aconteceu. Então, que o senhor tome alguma decisão, porque se fosse o contrário, estaria todo mundo aqui ovulando já, fecha aspas. O senhor acha que essa resposta do Nicolas também tem assim um cunho misógino? E eu já emendo outras perguntas. Faltam mulheres na política, deputado. Ano passado também, quando a gente viu a CPI da pandemia, a gente viu quanto foi importante a participação das mulheres na CPI da pandemia. Inclusive, nós vimos a atual ministra, candidata também do governo, que brilhou, a senadora Simone Tebet, brilhou na pandemia, na CPI da pandemia, colocando um pouquinho mais de coerência, eu diria, ali naquele debate que muitas vezes fugia do tema. Luciana, eu concordo contigo que a gente precisa de mais mulheres e não tenho dúvida que isto é uma necessidade premente. Ontem tinham algumas mulheres na comissão, é conduzido um processo de inscrição. Eu acompanhei, eu fui um dos primeiros a me inscrever e vi que algumas parlamentares também assim o fizeram. Mas, concordando com o meu colega Pompeu, nós devemos debater de forma acalorada em relação à ideologia, então, às ideias, aos argumentos, e não cair para o lado pessoal. Eu acho que a gente perde muito, o parlamento perde muito, demonstra que nós somos praticamente, o nosso país, as instituições são imaturas. Eu confesso que também tenho uma crítica muito clara ao ministro. Se vocês acompanharam a comissão, em vários momentos os parlamentares estavam fazendo questionamento e ele estava cumprimentando um colega, ele estava sorrindo para outro, cochichando no ouvido. E isso é um desrespeito claro, de deboche, de ironia, e isso não pode acontecer e espero que não aconteça mais. Existe a previsão da volta dele no dia 11 de abril para a Comissão de Segurança. Já conversamos também com o presidente da Comissão de Segurança, pois ontem ficaram dezenas e dezenas de deputados que tinham perguntas a serem feitas e não foram atendidas. É muito importante a gente ter essas normas e também verificar o Conselho de Ética. Como eu disse ontem, nós tivemos um grave ato
do deputado Janones. Por quê? Porque ele sabia que tinha falado e saiu, inclusive, em outros meios de comunicação, que a fala era do presidente da CCJ. Por que no momento da fala assumiu a autoria? Por que ele esperou que aparecessem vídeos em redes sociais, que ficasse claro que não teria sido o presidente? Inclusive, ele foi desrespeitoso com o próprio presidente da comissão, dando que grande parcela da mídia entendesse que tinha sido o presidente Rui Costa o autor da fala. Então, concordo contigo, Luciano, nós precisamos de mais mulheres, mas precisamos também de ministros que tenham respeito para com os deputados federais. Ali existe um procedimento regulamentar. Nós fizemos o convite ao ministro, que atendeu aos parlamentares, mas atendeu para responder, e não para fazer respostas com ironia e com deboche. Eu acho que também começa por parte do convidado e do ministro esse caminho. Fale, deputado Pompeu de Matos, o senhor acenou aí que quer falar, por favor. Se me permite, é importante, sim, a presença da mulher no parlamento, em toda a atividade política, de gestão administrativa, enfim, no mundo como um todo. Agora, com mulher ou sem mulher, nunca pode abrir mão do respeito. Se tiver mulher, mais respeito ainda. Agora, o que eu estou vendo na Câmara, nessa legislatura, e aqui a palavra de alguém que é também um espectador privilegiado. Eu já presidi nesse ano, talvez, o maior tempo das sessões, coube a minha responsabilidade como membro da mesa. E eu estou ali do lado da tribuna, ouço de um lado e ouço de outro lado. E vejo coisas assim que até Deus duvida. Tirem as crianças da sala. Parece a escolinha do professor Raimundo. Desculpa, eu tenho que dizer aqui, no lado... Não peça desculpas, deputado, travou agora o seu sinal, o senhor continua. Será que vão ter que alguém... Por favor. Será que alguém vai ter que ser lá o feitor, alguém vai ter que ser, que vai estar controlando o que o deputado diz, o que deve dizer, o que tem que dizer? O deputado é livre na tribuna, mas ele tem que ter o discernimento, o equilíbrio e a responsabilidade. Porque do jeito que está, veja bem, de um lado vão lá e dizem horrores daquele. Depois vem aquele desonror desse. O povo em casa diz, olha, cada um é o que o outro diz. Os dois têm razão, nenhum presta. Isso é muito ruim para nós. E quem dá o tom do parlamento, com todo respeito, não é o ministro que aqui vem, mas o parlamentar que aqui está. Porque esta casa, ela tem um olhar do Brasil. Aqui está a representação do povo na sua essência, na pluralidade, de todas as cores, de todos os partidos, de todas as matizes. Se nós não entendermos isso, nós vamos fazer a pior legislatura da história de todos os mandatos. O pior começo que eu já vi é o começo que eu estou vendo agora, que eu espero que isso sirva de reflexão nesse momento. E o episódio com o ministro Flávio Dino sirva para a gente mudar o jeito, o tom, a forma e voltar à tão famosa necessidade de respeito recíproco, que não está tendo nessa casa. E aí, eu não quero que fiquem ofendendo o Nicolas, não é bom. Nem que o Nicolas fique ofendendo os outros, porque senão daqui a pouco vai dizer, mas esses dois você merece. E é isso que nós queremos, e aí nós perdemos as pautas positivas, as demandas que a população tem, os reclamos, está lá a farmácia esperando o seu piso nacional de farmácia. Nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo narrativas, discutindo ofensas, discutindo agressão, e quem consegue dizer o maior impropério tem a maior notícia e o melhor destaque. Daqui a pouco, deputados pousando com um fuzil na mão. Daqui a pouco vai ter deputados entrando armado, puxando lá na tribuna, puxando uma arma para sair na fotografia, para ser destaque na mídia. Pelo amor de Deus, vamos virar a página, que isso não dá mais para suportar, não dá mais para aceitar. E esse é o apelo que eu falo. Inclusive o coronel Zuco, que tem uma história, tem uma trajetória, uma credibilidade a respeito, bem votado no Rio Grande do Sul. Eu espero que ele também possa dar essa contribuição no sentido de um bom aconselhamento com a experiência que tem, para que a gente possa melhorar essa relação dentro do parlamento. Nós temos que dar um exemplo dentro de casa, para depois poder cobrar dos outros.
Deputado Tenente Coronel Zucca, eu vou pegar essa fala, então, do deputado Pompeu de Matos, porque eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu já peço aqui desculpas se for indelicada aos deputados, mas o que a gente tem visto agora, muitos parlamentares muito preocupados em lacrar nas redes sociais. E aí a gente pode destacar aqui a própria posição do Nicolas Ferreira no dia 8 de março, quando leva uma peruca e vai à plenária e faz aquele discurso, que é absolutamente desnecessário, aquele discurso. Enfim, eles têm todas essas... A deputada Júlia Zanata, que o deputado Pompeu de Matos falou aqui, de posar com um fuzil, e muitos outros deputados que estão fazendo ali trechinhos, estão pegando trechinhos para compartilhar nas redes sociais e ter ainda mais seguidores e lacrar. Não é um momento, e aí eu não vou dizer que isso é de direita ou de esquerda, citei nomes aqui, mas não é uma coisa de direita ou de esquerda. Tem aí o deputado André Janones, que também tem as mesmas características. Eu lhe pergunto, não seria o momento, deputados, e eu vou começar com o Coronel Zucca, mas peço que a resposta seja curta, de o parlamento fazer um meia-culpa e ser mais rígido, inclusive, nas punições, porque a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum dessa maneira? Sim, eu acho que é o momento, acho que nós temos que avaliar cada ação. É muito importante salientá-lo. Você citou 2 exemplos de parlamentares da direita. Eu sei que tem vários parlamentares da esquerda que também adoram uma lacração e a gente não tem que tornar isso uma ideologia. Logicamente que hoje os eleitores, inclusive, provaram nas urnas, eles trabalham muito com as redes sociais. Basta ver o deputado Nicolas Ferreira com quase 1,5 milhão de votos. Ele com certeza teve um voto de opinião e a gente tem que respeitar, mas, logicamente, como o Pompeu falou, nós devemos trazer respeito para casa para poder exigir o respeito. E é importante, sim, uma conversa, como eu citei, o presidente Arthur Lira já tinha comentado, as conduções na presidência estão sendo positivas, mas também é importante salientar que, pelo lado da esquerda, e aí, citando alguns exemplos recentes, a gente vê ataques muito fortes. Ontem mesmo, na Comissão de Constituição e Justiça, quando veio uma fala em relação aos Yanomamis, o deputado Orlando Silva chegou e falou que o presidente Bolsonaro é um genocida, que matou os índios. Acaba também trazendo, digamos assim, polêmicas que acaloram, né? Fica acalorado aqueles debates. Então, é muito importante, nós devemos sim dialogar com o parlamento, devemos mostrar que não é no bate-boca que se vai mudar a história de uma nação. Como eu sempre gosto de falar, somos infelizmente imaturos. Confesso que temos muitos parlamentares aqui neste parlamento que está buscando ser curtido em rede social, mas também muitos parlamentares que nada agregam e que às vezes até concordam com uma pauta, mas se a pauta é da direita, vamos atacar. Se a pauta é da esquerda, vamos ser contra. Vamos ser mais responsáveis, vamos agregar. A sociedade precisa de parlamentares responsáveis. Deputado Pompeu de Matos, quero lhe ouvir sobre o mesmo tema por alguns segundinhos, deputado. Veja bem, muitas das falas que percebo na Câmara dos Deputados, elas são feitas muito menos para a Câmara dos Deputados, muito menos para o plenário e muito mais para a rede social, para alimentar o seu público. Ou seja, é um público cativo. Alguns dizem que é para alimentar o seu gado, mas é aqueles que são os fiéis seguidores, cegos, séquitos, e a política perde, a pluralidade perde. E isso vale para os dois lados. E isso também se consolidou em função de Lula, Bolsonaro. Tu é do Bolsonaro? Não, não sou, então tu é do Lula. Não, mas eu não sou do Lula, então tu é do Bolsonaro. Ou seja, criou uma espécie assim de redoma. E aí não existe o pensamento do equilíbrio, o pensamento do projeto, o olhar para o futuro. O que interessa é a briga, o engalfinhamento, o ódio, quem fala mais contra o outro, quem ofende mais. Eu acho que isso aí tem limite, né? O povo, daqui a pouco o povo está pegando nojo de nós mesmos. Então, é preciso esse equilíbrio e essa retomada. Essa reflexão se faz necessário fazer e eu espero que este episódio de ontem sirva de lição e a gente possa recompor as relações aqui e debater o Brasil, debater projetos, debater ideias, debater propostas, debater as necessidades, as demandas, o Brasil real e não esse Brasil de narrativa, esse Brasil meio fake.
que aos debates que eu estou vendo como estão acontecendo. Muito obrigada. Eu agradeço, então, aos deputados federais Pompeu de Matos, do PT do Rio Grande do Sul, e Tenente Coronel Zuco. Do PDT. Do PDT do Rio Grande do Sul, e Tenente Coronel Zuco, me desculpa, deputado, do Republicanos, também do Rio Grande do Sul, que travaram aqui um debate propositivo, do jeito que a gente gosta, sobre um tema tão importante. Muito obrigada, deputados. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zuco. Muito obrigado a todos vocês.